Os faróis de luz. Os lembretes do lar dos faróis de luz são apresentados ao vivo na internet, transcritos e publicados aqui, a cada mês. Saudações, queridos. Eu sou Merlia. Vim à Terra neste dia para ajudá-los a equilibrar a energia. Há tanto movimento em seu planeta e tantas coisas acontecendo simultaneamente, que é muito mágico para nós assistirmos deste lado do véu. Nós lhes dissemos sobre as 22 ondas diferentes que estão chegando em 2018 e estão começando agora. A maior parte delas estará chegando em 3 meses, agosto, setembro e outubro. A energia chegará de forma constante. Então não será como antes com as ondas que o atingiam tão intensamente, mas mais como um aumento constante. Claro, a ideia aqui é se sentir confortável com a mudança, porque isso é verdadeiramente o que está acontecendo. Vocês viram isso afetar muitos de seus atributos na Terra em uma variedade de diferentes áreas. Isto também tem muito a ver com o equilíbrio do feminino e masculino em seu planeta, e estamos muito orgulhosos de assistir. Queridos, percebemos que é muito assustador e desconfortável que os humanos mudem. Os seres humanos resistem às mudanças, e se eles puderem retardá-la ou detê-la de alguma forma, eles tentarão, reiniciando o seu passado, liberando sistemas de crenças. Literalmente, o trabalho básico está sendo definido por vocês de uma nova maneira. O caminho está sendo aberto porque vocês têm uma nova energia de base na 5ª dimensão. Vocês estão começando a ver novas coisas, embora alguns de vocês estiveram trabalhando sempre. Muitas vezes, estas foram as sementes que foram plantadas há 30 ou até mesmo há 50 anos, que estão finalmente começando a se transformar em realidade. Vocês esconderam algumas destas de si mesmos, talvez, até intencionalmente, para motivá-los ou controlá-los de alguma maneira. Os humanos estão começando a ver as coisas a partir de uma perspectiva muito mais elevada, tornando impossível escondê-las por muito mais tempo. Congratulamo-nos, queridos, porque agora vocês estão começando a ver tanto a si mesmos quanto o seu jogo a partir de nossa perspectiva. Sistemas de crenças. Como mencionamos anteriormente, o principal desafio aqui são os sistemas de crenças. Muitas pessoas foram criadas com sistemas de crenças, e elas estão tão profundamente enraizadas porque muitas delas foram transmitidas de geração a geração. Muitas vezes, até os relacionamentos são construídos em sistemas de crenças. Não temos dificuldade com as crenças humanas, acreditamos que a fé é muito importante. O desafio surge quando vocês recebem uma crença e, então, constroem todo um sistema ao redor dela. Vocês estão começando a evoluir mais rapidamente enquanto estas 22 ondas chegam na Terra em um ritmo surpreendente. Queridos, esta é a parte que desejamos que vocês observem. Alguns de vocês já examinaram os seus sistemas de crenças. Muitos têm sistemas de crenças abertos que não estão, necessariamente, em contato com aqueles que os cercam, o que pode resultar em dificuldades com os seus pais, irmãos e amigos. Isto é porque vocês construíram um relacionamento em um nível, então, mudaram tão de repente que o relacionamento não foi mais o mesmo. Vocês podem até tender a romper relacionamentos por causa desta evolução de pensamento, mas não tenham medo se esse for o caso. A família de E está agora aqui em massa. Vocês estão aqui em um tempo importante. Embora possam se sentir como se estivessem sozinhos, como se não houvesse ninguém que realmente os entenda, ou com quem possam conversar livremente, confiem que vocês nunca estão realmente sozinhos. Saibam que se vocês se sentem assim, estão no espaço perfeito, porque estão ancorando a luz em uma área muito escura. Precursores da luz. Não estamos lhes dizendo que um está certo ou que o outro está errado. Mas a evolução está bem encaminhada e levando tudo com ela. Vocês já viram uma imensa reação a isto, e continuará, pois quando muitas pessoas entram no medo, elas recuam em sua evolução.
Elas podem tentar as coisas antigas ou achar que eles simplesmente estão indo muito longe com tanta positividade. Então, elas recuam e tentam as coisas que foram transmitidas de geração em geração, porque isto funcionou no passado. No entanto, agora que vocês saíram da terceira dimensão, a realidade da quinta dimensão está aqui para que vocês ancorem de uma maneira nova. Estamos muito ansiosos por isso, porque vocês são os precursores da luz. Vocês são aqueles que optaram por estar aqui neste planeta durante esses incríveis tempos de mudança. Nós mal podemos esperar para ver o que vocês realmente fazem com isso, porque vocês sabem que isso depende de vocês. Muitos de vocês vieram do futuro para estarem aqui neste momento, levando algo importante para a Terra e para o coletivo da humanidade. Vocês podem pensar que isso significa que o futuro é seguro, mas lembrem-se que a cada vez que vocês fazem uma mudança, isto reverbera na linha do tempo. Viagem no tempo. Vocês estão aprendendo isso agora, porque na realidade da quinta dimensão vocês realmente têm a energia para viajar no tempo. Isso é novo para todos vocês, embora vocês tenham sonhado com isso há anos. Sim, isto esteve em sua ficção científica há muito tempo, plantando sementes de esperança. Vocês realmente irão ver a viagem no tempo se tornar uma realidade. Não estamos falando sobre voltar a eons do tempo, mas sim voltarem em sua própria história e limpar algo que os restringiu. Talvez tenha sido uma crença, evento ou algum trauma que tenha ocorrido e vocês tenham levado em suas memórias celulares. Isso lhes permite que passem por essas mudanças com muita facilidade, porque essas são as coisas que os impedem de se mover e de aproveitarem ao máximo essas 22 ondas que chegam na Terra neste ano. Para fazer isso, vocês devem estar livres do seu passado, o que é muito difícil para todos, porque vocês construíram todas as suas crenças, energias e relacionamentos de forma linear. Agora que vocês estão na quinta dimensão, vocês não precisam ficar mais na fila. Em vez disso, com um pouco de prática, vocês podem se mover para todos os aspectos disto e compartilharemos mais isso com vocês enquanto avançamos. Queridos, vocês estão em um mundo novo e estão se adaptando a novos corpos físicos. Compreendam que seu espírito se move primeiro, pois seu espírito é a parte etérea de vocês que não tem densidade. No entanto, vocês se fundiram com este corpo físico, criando essa bolha de magia. Nós a chamamos de bolha de biologia que abriga seu espírito por um curto período de tempo. É essa parte de vocês que é finita, que tem um começo e um fim. Essa bolha irá abrigá-los durante o período em que vocês estão aqui, desde que vocês cuidem, nutram e trabalhem com ele. Como tal, agora temos que lhes dizer que a própria bolha pode estar mudando, permitindo novas energias e atribuídas a vir, ancorar parte da realidade da quinta dimensão para vocês. Isso leva tempo e prática, mas todos vocês estão na posição perfeita para avançar nas estruturas de tempo e mudanças mais incríveis em seu planeta, recordando o corpo de luz. Agora, será preciso que algumas coisas aconteçam. O que isto significa? Vocês têm que avançar para o corpo de luz amanhã, não, queridos? Isto acontecerá com cada um de vocês em sua própria linha do tempo, na energia que melhor lhes serve quando estiverem preparados e não antes. Vocês estão no planeta do livre-arbítrio por uma razão e honramos isto com vocês. Vocês são mais mágicos do que entendem. No entanto, devem descobrir isto sozinhos. Vocês devem passar por todas estas energias para reunir todas as suas experiências na Terra sozinhos. Saibam que estamos com vocês. O Espírito está com vocês. Seu eu superior tem uma nova conexão com você físico. Ao liberarem a sua história passada, mudando-a e a liberando, vocês têm oportunidades para entrar em um estado vibratório mais elevado no mesmo corpo físico que vocês mantêm agora. Eventualmente, todos entrarão no corpo de luz.
as pessoas não terão a densidade em alguns anos, e isto é porque, uma vez que o processo comece e as pessoas se movam para o corpo de luz em uma base regular, em cerca de 15 anos, todos na Terra terão uma oportunidade de entrar nisto mais facilmente. Vocês estão aqui para manter a porta aberta e dar o primeiro passo à frente. Desejamos que o seu caminho seja fácil, mas, às vezes, ele não será. Muitas vezes, a sua experiência será mais difícil do que aqueles que seguem, porque vocês são aqueles que têm que abrir esta porta. Vocês são aqueles que têm que experienciar a maioria das mudanças. No entanto, vocês são também a família de E e fizeram isto antes. Na realidade, quando a sua lembrança retornar completamente e começarem a se desprender deste corpo, começarão a compreender quem são realmente. Estaremos aí com grandes sorrisos em nossos rostos, observando enquanto esta lembrança retorna a vocês. Muitos de vocês fizeram isto através de diferentes jogos, em locais em todo o universo, mais do que podem contar. O que acontece é que quando um destes jogos atinge uma massa crítica onde estas mudanças começam a ocorrer, a família de E vem e ajuda a todos a alcançar uma massa crítica. A família de E está fazendo agora uma grande diferença em seu planeta. Embora eles tenham estado aqui há anos, é o coletivo da humanidade que agora está pronto para essas mudanças. Então, a massa crítica foi alcançada e vocês estão vendo as coisas mudarem. Sim, coisas que ficaram presas ou talvez nunca tenham funcionado antes, estão, de repente, funcionando de novas maneiras e mudando ao seu redor. É surpreendente assistir e é interessante. Sejam uma parte disto, queridos. Saibam que você tem muitos outros presentes do que a maioria de vocês está consciente e vocês estão bem preparados para o que está prestes a acontecer. Estamos aqui para ajudá-los a abrir as portas, a segurar o espelho diante de vocês, para que vocês possam se lembrar e ver quem vocês realmente são. Saibam que vocês têm tudo dentro de vocês e tudo o que vocês precisam está aqui. Vocês não precisam de nada do exterior, queridos. À medida que essas próximas energias começarem a chegar, vocês experimentarão diferentes maneiras de pensar. Vocês sempre mantiveram um pensamento em uma forma linear, da mesma forma que vocês experimentam o tempo. Bem, nós dissemos que a viagem no tempo agora é possível na quinta dimensão. Muitos de vocês pensam que é maravilhoso. Então vocês podem voltar e viver em um tempo mais fácil e mais suave. Mas o que acontece é que seu tempo é limitado nessas excursões, pelo simples motivo pelo qual ele se espalha muito rápido na linha do tempo. Imagine-o como uma espiral na quinta dimensão. Embora vocês possam fazer uma diferença em sua própria vida agora, à medida que vocês voltam, vocês também limpam as coisas e criam oportunidades para si mesmos. Vocês voltam e colocam pequenos lembretes ou cristais em seu caminho. Então, ao passarem por ele, de repente vocês se lembram do lar. Vocês se lembram de coisas que queriam, seu caminho, seus contratos e um pouco de quem vocês são nesses tempos. Estes são belos tempos para estar aqui e a magia está apenas começando. Este será um grande ano de mudanças, queridos, e vocês estão prontos para isso. A família de E está bem no lugar. Nós os celebramos e os ajudamos a relembrar quem vocês realmente são. É com a maior honra que trago essa mensagem para vocês, uma mensagem de esperança, uma mensagem de sonhos realizada. Vocês ainda não entendem bem o seu propósito. À medida que a evolução deste planeta e da humanidade começa a assumir uma nova forma, é um lindo momento para estar aqui. Seu lugar foi reservado e estamos felizes em vê-los nele. É com a maior honra que os cumprimentamos dessa maneira e lhes pedimos que se tratem com respeito. Cuidem-se a cada oportunidade e joguem bem este novo jogo juntos. Eu sou Merlia. Venham me ver em algum momento. Espavo, o ser humano em evolução. Saudações, queridos. Nós nos unimos neste dia como um coletivo.
pois temos uma pequena história para lhes contar sobre eventos que estão ocorrendo em seu planeta. Vocês estão atingindo belos níveis de evolução. A própria Terra está mudando, também. Vocês viram muita beleza aqui. Vamos primeiro lhes dizer que vocês estão se tornando novos humanos e isto é incrivelmente emocionante. Na última vez, falamos sobre o você multidimensional e como vocês esconderam um pouco de sua perfeição em 11 experiências diferentes de sua vida, fazendo escolhas diferentes e cada uma escolhendo rotas diferentes. Aqui, quando vocês tomam uma decisão, isto é igualmente ponderado. Embora vocês possam seguir nesta direção em uma dimensão, em outra vocês têm esta outra escolha. Assim, nada realmente é perdido em sua experiência como um espírito que finge ser humano. Mudanças no DNA do corpo físico. Estamos falando hoje sobre o seu próprio ser físico, pois ele está começando a mudar, também. Isto começa no nível menor, o nível do seu DNA, que tem muito mais cordões do que estiveram cientes. Há um total de 12 cordões com um campo magnético muito fraco que basicamente delineia os outros cordões. O que está acontecendo é que estes cordões estão começando a ser reativados. À medida que isto acontece e as paredes dimensionais entre as suas outras dimensões começam a afinar, o corpo físico começa a mudar. Já faz algum tempo que estivemos falando sobre as emoções gotejando de uma de suas vidas para outra. Às vezes, vocês podem se perceber, de repente, muito felizes, tristes, ou até mesmo deprimidos sem motivo aparente, somente para descobrir que estão se ligando a uma das experiências que está acontecendo em outra dimensão que vocês nunca tiveram que lidar antes. Bem, agora vocês estão também começando a receber pensamentos e sentimentos através destas paredes. Não só as partes magnéticas da onda que atravessam a parede, mas agora as partes das porções elétricas estão viajando, também. Vamos explicar o que isto significa. Os pensamentos que passam através das paredes dimensionais. Na terceira dimensão, vocês geralmente experimentaram a vida como linear, um momento depois o próximo. Na quarta dimensão, vocês aprenderam que o tempo é realmente circular. Agora que vocês estão na quinta dimensão, vocês estão descobrindo que é realmente uma espiral, que é uma combinação de avançar tanto no tempo como no espaço. No entanto, está sempre se repetindo, inúmeras vezes, permitindo a perfeição. Com essas mudanças, vocês estão começando a pensar de forma diferente por estarem ancorados firmemente na quinta dimensão. Embora toda a humanidade tenha entrado nessa energia, há muitos ainda se agarrando às antigas ideias de terceira dimensão. Isso explica por que há muita separação incrível que acontece no seu planeta agora. Então, quais são os pensamentos de que vocês estão começando a se tornarem conscientes através das paredes dimensionais? Como vocês lidam com isso? Bem, nós lhes dizemos, de algumas maneiras, isto significa que vocês terão novas ideias. De outras maneiras vocês irão parar o pensamento linear, porque esse também é o seu processo. Vocês sempre tiveram um pensamento depois do outro, levando a outro e assim por diante. Isto pode se ramificar de maneiras diferentes, é claro, mas vocês só tomam um caminho por vez. E se fosse possível começar a experimentar o pensamento não linear? Agora vocês estão começando a experimentar as habilidades que temos aqui no lar. Assim como com o tempo, estamos no agora, a cada momento. Tudo é acessível, não importa qual seja a maneira que apontemos. Às vezes, vocês falam sobre viagens no tempo em seu planeta e não temos problema com isso. Nós sempre conseguimos tudo o que queremos, a qualquer momento que desejamos. Pensamento não linear, pegando atalhos no processo do pensamento. E se vocês pudessem fazer o mesmo com seus pensamentos, bem, isso está começando a acontecer com toda a humanidade. O animal humano está começando a evoluir muito rapidamente para levar mais luz. Vocês estão, eventualmente,
movendo-se para o corpo de luz. O que vocês fizeram antes? Vocês fizeram isso nos dias da Lemúria, como os Anasasis e os Maias. Antes, vocês o fizeram em pequenos segmentos da Terra, mas desta vez será um movimento bastante grande. Vocês estão começando a se mover nessas direções agora, e uma das etapas provisórias é liberar o hábito do pensamento linear. O que isso proporcionará são atalhos em todos os lugares, embora seja muito frustrante para seus sistemas. Seus professores de matemática querem saber como vocês chegaram a uma solução, mas, e se vocês pudessem simplesmente ir à resposta certa, e não se preocupar com todos os passos que você teriam que dar? Isso seria muito frustrante para os professores e administradores escolares, mas a humanidade poderia avançar com bastante rapidez. Basicamente, é isso o que está por vir. Aprendendo como parar de pensar de forma linear. Então, quais exercícios vocês podem fazer e como vocês podem trabalhar com isso? Como vocês podem começar a praticar isso agora? Bem, na verdade, é o pensamento não linear. Queridos, muito do que vocês consideram, às vezes, como intuição é realmente canalização. Quando vocês recebem essas respostas muito rapidamente, vocês não sabem de onde elas vieram. Na maioria das vezes na Terra, as pessoas não confiam em uma resposta que seja recebida dessa maneira. Elas querem ser capazes de voltar e seguir as regras de como vocês chegaram lá, quando, na realidade, foi simplesmente um movimento. Achamos muito interessante porque muitas das grandes descobertas em seu planeta foram feitas por pessoas que simplesmente sabiam que isso era a verdade. Então, elas passam toda a sua vida tentando descobrir o que era necessário para colocar um pé na frente do outro, construindo um caminho linear e provando essa verdade. Se eles não o soubessem, em primeiro lugar, eles não teriam descoberto. Estamos falando de Copérnico, Fibonacci, Sócrates, Einstein e mesmo o próprio Tesla. Eles sabiam de algo primeiro e depois tentaram prová-lo. Essa sensação de conhecimento é a canalização e o pensamento não linear. Depois de receber esta mensagem, eles teriam que descobrir o caminho linear para trás, para provar isso. E se vocês pudessem simplesmente pegar o atalho, vocês não poderiam acelerar as coisas rapidamente no seu planeta. Nós lhes dizemos, queridos, isto é exatamente o que está por vir. Tudo que é necessário é tomar consciência de seus processos de pensamento para começar. Vocês sempre podem ter uma ótima ideia, mas quando vocês surgem com ela, recuam para descobrir o que os levou a essa ideia, o que vocês estavam pensando antes disso. E mesmo antes disso, sigam o caminho para trás, para que vocês tomem consciência de seus hábitos de pensamento linear. Esse é o início do processo, então, em breve, vocês poderão fazer esses saltos. Porque vocês são humanos, vocês não irão confiar nisso. Bem poucas pessoas confiam no início, porque é preciso prática para começar a entender que não é mais necessário passar por todos esses caminhos. Vocês podem encontrar a resposta certa a cada momento, e especialmente as grandes questões. Por quê? Porque há tantos seres do outro lado do véu que querem que vocês tenham sucesso. Eles estão se desprendendo dessas ideias em sua forma de consciência. Se vocês puderem sair do pensamento linear, vocês podem interpretá-los e confiar neles. Vocês têm esse fluxo de consciência que se estende logo acima de suas cabeças. Vocês se sintonizam e agarram um desses pensamentos para trazê-lo. Vocês são responsáveis por todos esses pensamentos, não? Alguns são o que vocês chamariam de pensamentos negativos. Quando vocês receberem um, não tentem liberá-lo ou ignorá-lo, apenas digam, há um pensamento negativo. Eu acho que vou deixá-lo passar. Mas aqui está um pensamento muito brilhante. Então eu vou agarrá-lo e descobrir isso. Queridos, escolham os seus pensamentos cuidadosamente.
Vocês não são responsáveis pelo que se passa na sua cabeça, mas vocês são responsáveis pelo que fica lá. Segurem essas ideias e comecem a sonhar, aprendendo a canalizar tanto em sua mente e em seu coração. Toda a sua realidade começará a mudar muito rapidamente, porque vocês ganharão uma nova percepção de tudo ao seu redor. E quanto mais abertos estiverem a essa percepção, mais vocês começarão a ver a mudança. A mudança está à frente de cada um de vocês, queridos. Vocês se colocaram aqui nesta terra exatamente neste momento por algum motivo. Não há ninguém aqui por acaso. Ninguém aqui que está apenas ocupando o espaço. Sim, vocês estão aqui de propósito. Nós gostamos de vê-los trabalhar com isso e não podemos esperar para ver o que acontecerá a seguir. Vocês têm momentos muito emocionantes em seu planeta. Embora existam desafios, não estamos preocupados, porque as melhores pessoas estão no trabalho. É com a maior honra que refletimos com vocês desta maneira. Ajudamos vocês a recordarem quem vocês são nestes tempos de mudança. Vocês já ganharam o jogo, queridos. Nós os deixamos com 3 pequenos lembretes. Tratem-se com respeito. Cuidem-se a cada oportunidade, por vocês estão se cuidando. Não se esqueçam de jogar bem juntos. Espavo, queridos. O grupo Amor se torna o professor. Saudações, queridos. Eu sou o guardião do tempo. Bem-vindos a todos. Enquanto nós os levamos a outra história de amor no próximo capítulo, na vida de um jovem que trabalhou em tempos muito semelhantes aos que vocês estão tendo em seu planeta agora. Agora, na Lemúria, é claro, as coisas eram bem diferentes. Eles estavam acostumados a trabalhar com uma conexão do coração que bem poucos na Terra atualmente possuem. Vocês conseguiram se separar um pouco durante os tempos desde então e agora o seu jogo é muito diferente. No entanto, à medida que vocês evoluem, queridos, vocês estão voltando a ter conexões do coração muito parecidas com a maneira como eles tinham. Na realidade, eles tinham formas de comunicação que vocês não têm agora e ainda não precisam. Vocês não estão totalmente prontos para ter uma conexão de coração completamente, onde vocês entendem as pessoas nos níveis mais profundos. Os seres humanos ainda preferem proteger seus segredos. O contato profundo está chegando mesmo em sua nova realidade, já que os seres humanos estão agora bem na 5ª dimensão. Deixem-me continuar a história de amor, porque achamos que amor está fazendo agora um trabalho que ele gosta muito. Ele é um especialista em recepção. Ele levava as pessoas quando elas vinham para o seu trabalho de rejuvenescimento. Nos dias de Lemúria, vocês tinham os templos do rejuvenescimento. Eles eram lugares simples e belos, alinhados com cristais que refletiam a sua própria energia de volta para vocês. Nós falamos muito sobre as vibrações diferentes de assinaturas que o seu corpo tem. Estes cristais eram projetados de tal forma que vocês poderiam ir lá por um curto período de tempo e ter toda esta vibração de assinatura em seu corpo. Por causa disto, vocês tinham uma expectativa de vida geralmente na faixa de 300 anos. Agora vamos levá-los um pouco mais adiante, porque amor se destacou em ajudar as pessoas a obter o maior potencial do seu tempo nos templos do rejuvenescimento. Ele foi muito considerado por sua posição e treinou muitos outros. Na verdade, ele foi capaz de ajudar as pessoas a liberar muitas de suas próprias restrições, de modo que eles pudessem redefinir a sua própria vibração de assinatura e criar o maior potencial de uma experiência muito curta. Assim, vamos levá-los para isto agora. Estamos na fase em que amor treinou muitas pessoas. Embora ele ainda interaja com as pessoas que chegam, ele sempre tem 2 ou 3 pessoas sentadas atrás dele tomando notas e tentando observar a maneira com que ele faz as coisas. Ele passa muito do seu tempo respondendo às perguntas e falando sobre isto. Em uma idade muito precoce, amor se tornou um líder.
Curiosamente, em seu planeta vocês perceberão que a idade geralmente tem muito a ver com o fato de ser um líder. Muitas vezes, vocês não acham que os jovens lideram. Isto pode estar mudando em seu planeta também, pois há muitos líderes maravilhosos com novas ideias que chegam, sem a desvantagem da idade de ter que levar toda esta energia com eles do que lhes foi ensinado há tanto tempo. Assim, aqui encontramos Amor em uma idade muito crítica. Ele vai trabalhar um dia e ele é atendido pelo que vocês chamariam de supervisor. Naqueles dias, todos eram praticamente iguais com descrições e deveres de trabalho diferentes. Amor completava hoje 3 anos de trabalho. Amor conhecia bem os costumes, pois ele os tinha estudado antes de escolher o seu caminho na vida. Os costumes eram muito simples, todos ficariam com aquilo em que estivessem focados ou fazendo, por 3 anos, porque eles sabiam que poderiam dar o seu maior potencial em 3 anos, sem problemas. Mas depois disto, eles começariam a perder a sua máxima eficácia. Assim, a tradição é que vocês mudariam de emprego. Vocês deixariam o emprego por pelo menos 1 ano, e se quisessem, poderiam voltar a este trabalho. As coisas eram organizadas de tal forma que todos poderiam literalmente retornar ao seu lugar se desejassem, e isto foi criado em um belo sistema de cooperação. Ninguém estava preocupado com o fato de alguém retornar e expulsá-lo de sua posição, porque todos estavam conectados no coração. Todos sabiam que este poderia ser o maior potencial e todos ganhavam com isto, e não uma única pessoa. Assim, a competição era muito rara nos dias de Mu. Aqui encontramos Amor considerando tudo isso e também estudando as outras partes da tradição, porque havia aqueles que não queriam sair depois de 3 anos. Se eles desejassem ficar lá, eles simplesmente se responsabilizariam por se monitorar constantemente perguntando àqueles ao redor deles: eu estou fazendo o trabalho que eu deveria estar fazendo. Os costumes em Mu foram eventualmente substituídos pelo que vocês chamam de leis hoje. No entanto, não havia necessidade de leis nos dias de Mu, quando as pessoas decidiam não seguir o costume e seguir um caminho diferente. Eles assumiam a responsabilidade por isso. Às vezes, isso era até encorajado, porque as pessoas poderiam encontrar desta maneira novas respostas para as perguntas antigas. Mas, independentemente do que aconteceu, eles sempre assumiam a responsabilidade pela escolha que eles faziam e esse costume aliviou muitos dos problemas naqueles tempos. Então, Amor teve que tomar uma decisão. Ele tinha um emprego que ele amava absolutamente e em que era incrivelmente bom. Ele estava treinando outras pessoas a fazer o que ele fazia, porque ele sabia como ser o maior potencial. Ele achava o seu trabalho gratificante e ainda oferecia o melhor para os outros. Após vários dias de reflexão, Amor decidiu seguir a tradição e se afastar. Ele disse ao seu supervisor: eu trabalharei outra semana, ou pelo tempo que você precisar, até que encontre alguém para me substituir. Então, eu partirei e terei um pouco de tempo para mim mesmo. Este era geralmente o costume, porque em Mu, uma das maiores coisas que vocês poderiam fazer era se tratarem bem. Amor disse: eu assumirei isto como um período de rejuvenescimento e encontrarei outro trabalho, porque eu não desejo estar completamente sem trabalho por 1 ano. No entanto, eu retornarei porque amo este trabalho e amo o que eu faço. Este supervisor disse simplesmente: Amor, você sempre será bem-vindo que, na verdade, eu acho que provavelmente você irá avançar para encontrar outra coisa que o entusiasme ainda mais. E saiba, Amor, enquanto o observamos ao longo deste período, nós o vimos evoluir como pessoa. Você evoluiu como um indivíduo, reivindicando o seu poder, encontrando a sua mais elevada capacidade de empoderar os outros. Nós lhe dizemos: você tem um papel importante a desempenhar. Buscamos grandes coisas em você, Amor. Sim, você pode fazer uma diferença e sempre será bem-vindo.
No entanto, eu duvido que o vejamos de volta aqui. Com isto, Amor começou a sua última semana de trabalho, treinando as pessoas. Ele até quis começar um treinamento manual, em que ele pudesse escrever muitas coisas que ele usou com sucesso em seu trabalho. Ele queria transmiti-los para outras pessoas, porque não havia realmente competição da mesma maneira que vocês a conhecem aqui. Os moradores de Mu estavam muito próximos uns dos outros para competir. Eles sabiam que o que era eficaz para empoderar empoderava todos ao redor deles. Também, isto é algo que os seres humanos estão aprendendo agora no planeta Terra com o passar do tempo. Assim, isto aconteceu quando Amor disse: eu trabalharei mais uma semana. Obviamente, ele não teve tempo para escrever todo o seu manual em uma semana, mas ele começou a anotar alguns dos pontos mais importantes. Algo mágico aconteceu a Amor quando ele começou a escrever, e logo ele percebeu que os seus textos estavam alcançando muito além, ensinando outros a fazer o seu trabalho. Depois da semana, eles tiveram uma grande festa nos templos do rejuvenescimento para Amor. Muitos presentes foram trazidos para os templos do rejuvenescimento. Muitas pessoas que haviam passado períodos de rejuvenescimento com ele se apresentaram para celebrar e oferecer gratidão. E, então, Amor foi para casa. No dia seguinte, ele tentou dormir, mas não conseguiu. Seus pensamentos estavam acelerados e o seu coração procurava o que ele iria fazer em seguida. Ele examinou as anotações em que estivera trabalhando, com os seus textos espalhados em diferentes locais por temas. Sua intenção era criar um manual de como ajudar a trabalhar com as pessoas e as maneiras pelas quais os seus predecessores poderiam ser mais úteis aos outros. Ele se sentou e começou a escrever mais. Não demorou muito para que Amor se encontrasse escrevendo tão rapidamente quanto ele podia. A energia e os pensamentos chegavam com tanta rapidez, até mais rápido do que ele poderia escrever. Ele tinha que fazer pequenas anotações e, então, ele se lembrava de voltar para estes assuntos. Ele percebeu que a informação chegava com incrível rapidez e pela primeira vez ele percebeu que estava com fome. Amor passara o dia inteiro nesta mesa escrevendo e agora estava escuro. Hoje, é isto o que vocês chamam de canalização. Amor estava tentando ancorar a energia tão rapidamente quanto ele podia. No dia seguinte, Amor não se sentou à mesa, mas sim levou algum tempo conversando com seus amigos e seus pais. Ele falou com todos para descobrir se alguém tinha experienciado coisas como essa antes. Naquele momento especial, algo mágico acontecera. Ele recebeu alguns bons conselhos, especialmente de sua mãe, mas poucas pessoas com quem falou tiveram experiências semelhantes. Ele estava tão entusiasmado com o seu dom recém-descoberto que ele passou os dias seguintes naquela mesa. Não demorou muito para que Amor começasse a canalizar um querido amigo, Eto, a quem ele ajudara a fazer a transição para o outro lado. Amor estava muito feliz em se reconectar. Ele estava ciente de que Eto agora estava de certo modo diferente, mais completo. Amor tinha sido a pessoa da equipe de transição de Eto, que era o costume nos dias de Mu. Eles se tornaram amigos. Embora Eto fosse muito mais velho, Amor devia ser a pessoa da sua transição e quando chegou a hora de fazer a transição de Eto, ou o que hoje vocês chamariam de morte, Amor estaria lá para ajudá-lo a dar esse passo crucial. Ele segurou sua mão e trabalhou com sua família, ajudou-o a completar tudo desse lado do véu, para que ele pudesse atravessar livre e confortavelmente. E agora Eto estava lhe dando informações como um espírito. Amor estava muito entusiasmado com isso e começou a escrever tudo, o mais rápido que podia. Ele tinha papéis e pedaços de texto por todo lado, sem saber se ele poderia reunir tudo. Mas seu coração estava simplesmente cheio de informações e de emoção, e agora Amor não podia pensar em voltar aos templos do rejuvenescimento.
Ele estava simplesmente muito ocupado e as coisas estavam indo muito rápido para ele. Então, na maior parte do dia, ele ficava em sua casa e escrevia. Ele ancorou essa informação e aproveitava o seu tempo para se concentrar e se estimular. Ele até dormia, às vezes, quando sua mente não estava se movendo muito rápido para ele se rejuvenescer, sabendo que era quando ele poderia ser de maior utilidade para o universo e para o resto de mundo. Não demorou muito para que Amor percebesse que não era mais um manual, mas que isto se tornara uma bela literatura sobre a vida. Era algo muito mágico que ele tinha assimilado naquele dia. Então, ele começou a escrever o seu livro. Amor começou a contar sua história e não demorou muito para que ele sentisse uma série de coisas. Ele não sabia bem como dar sentido ou juntar tudo, porque pequenas partes dele estavam em todos os lugares. Ele não entendia o que isso tinha a ver com aquilo, ou como algo se relacionava a esse conceito aqui. No entanto, ele seguiu o impulso de seu coração. Magicamente, ele descobriu que, ao voltar e ler algumas dessas coisas novamente, encontraria a maior ordem. Em breve, Amor completou o seu livro. Ele tinha uma história para contar e tu ajudou a contar essa história canalizando-a através dele. Na verdade, Etu só estava estimulando a memória de Amor. Ele estava apenas ajudando a encontrar o que ele já havia aprendido e a colocar isso de uma forma que poderia ajudar outras pessoas a integrá-lo. As pessoas poderiam absorvê-lo e aprender com seu próprio processo. Foi um momento muito mágico para Amor e ele nunca se considerou um escritor. Claro, ele nunca se considerou um professor ou um curador, também, mas em seu trabalho, descobriu que ele era ambos. Amor queria celebrar, então ele contatou Sarou, que era o amor de sua vida. Ele tentou passar mais tempo com ela, já que ele não precisava estar nos templos do rejuvenescimento o tempo todo. Amor e Sarou começaram uma amizade que se transformou em um amor profundo. Foi um tempo mágico para Amor. Ele sentiu como se estivesse firmemente no caminho em que queria estar, como um ativo participante de Mu. Seu pai estava muito orgulhoso dele, orgulhoso de que Amor conseguisse seguir as tradições de Mu, compreendê-las e saber realmente como encontrar o maior estilo de vida em cada momento. Amor estava começando algo novo, e logo, outros se reuniram ao seu redor. Ele começou a encontrar ajuda para poder reunir os seus livros em formas ligeiramente diferentes do que vocês têm hoje. Na época, não havia editores, mas eles tinham suas próprias histórias que eles contavam. Na maioria das vezes, os contadores de histórias eram chamados de apenas isto, contadores de histórias, e eles eram esperados para que contassem essas histórias mágicas principalmente para entreter. A história de Amor foi muito mais profunda do que um entretenimento. Depois de muitas cópias serem feitas, ele as passou para algumas pessoas que ele orientara nos templos do rejuvenescimento. Ele atingiu uma aceitação imediata e começou a ser lido em todos os lugares. As pessoas saíam do caminho para aprender a história de Amor, para ler sua tríade inteira sobre entender como os seres humanos e o espírito trabalham juntos para ter essa experiência. O povo de Mu adorava os seus pontos de vista, ainda que eles fossem bem diferentes do que muitos que vieram antes dele. Eles o chamavam de novo pensador, porque achavam que ele tinha uma nova maneira de pensar. Foi muito mágico para Amor aqueles tempos. Amor passou todo o ano escrevendo e publicando suas histórias, e não demorou muito para que ele tivesse a oportunidade de retornar aos templos do rejuvenescimento, que ele amara tão carinhosamente. A escolha de Amor foi exatamente como o supervisor pensara. Não era dar um passo para trás, uma vez que seria simplesmente um passo atrás em sua própria evolução. Ele os deixou saber disto, de modo que eles pudessem avançar e ocupar a sua posição de forma permanente.
Foi então que eles conscientizaram Amor de que todas as pessoas que ele recebera estavam lendo suas histórias. Eles ocuparam a sua posição e Amor nunca retornou. A partir desse dia, Amor começou a usar o chapéu de um professor. O povo de Mu adorava olhar através dos olhos de Amor, pois sua perspectiva diferente permitia que as pessoas crescessem, concordassem eles totalmente com ele ou não. Isto ofereceu um novo plano de pensamento sobre como o espírito tem uma experiência fingindo ser humano. Interessante. Amor estava sempre atento para se certificar de que, mesmo que as pessoas chegassem até ele em busca de respostas, ele nunca lhes tirava o poder. Mesmo que eles o oferecessem, Amor, apenas nos diga o caminho a seguir. Diga-nos o que fazer e nós o faremos. Ele ria calmamente e sabia que não era para ele fazer. Então, ele simplesmente transformaria a questão em outra questão e a lançaria de volta para eles. O que você acha que faria nesse momento? Se alguém lhe fizesse a mesma pergunta, como responderia? E então ele sorria e as pessoas começavam a ter a sua própria confiança. As pessoas começaram a entender que era realmente o caminho deles que eles tinham que escrever. Ninguém mais poderia seguir os mesmos passos. Tudo que ele podia fazer era desencadear um novo pensamento sobre sua amada terra de Mu. Os dias de Mu foram maravilhosos e Amor curtiu sua vida tremendamente. Ele se cercou de pessoas empoderadas. Ele e Sarou começaram a viver uma vida juntos, como um casal. Amor e Sarou ensinaram juntos e logo Sarou escreveu suas próprias histórias. Sim, foi uma época maravilhosa. Eles se divertiram tremendamente e começaram a desenvolver um amor muito profundo. Não demorou muito para que Amor começasse a escrever outra história, apenas esta ele escreveu com Sarou. Juntos, eles começaram a falar sobre formas mais elevadas de relacionamentos e a forma como a energia pode ser transferida para frente e para trás com muita clareza. Eles descobriram como trabalhar juntos como um, mas ainda mantendo a sua individualidade. Estes foram tempos muito mágicos no planeta Terra, nos dias de Mu, e assim foi. Amor nunca voltou aos templos do rejuvenescimento. Ele tinha lembranças maravilhosas deles e ele, muitas vezes, escreveu sobre suas experiências lá, mas ele avançou para um novo tempo, energia e amor. E naqueles dias tudo foi bom em Mu. Espavo, queridos, eu sou o guardião do tempo. O grupo. A palavra Espavo é uma antiga saudação lemuriana. Obrigado por assumir o seu poder.